E aí, minha gente, agora é de verdade, estamos começando o nosso primeiro vídeo no canal, a Pílula Vermelha, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro quadro do canal. Toda quarta-feira vamos ter Pílula Vermelha aqui, eu já te convido para deixar o teu joinha e se inscrever aqui no canal para você receber toda quarta-feira conteúdos de Bíblia, escatologia, história e atualidade. A gente vai estar conversando bastante sobre vários assuntos aqui, vai ser top. Tamo junto, então vamos nessa. Galera, essa semana e nesse mês aí, nesses meses aí que passaram na quarentena, eu fiquei assim, estatalada com tantas enxurradas, sabe, de heresias e de situações que estão partindo de dentro da própria igreja, de conversações que são muito esquisitas, de discursos que são muito esquisitos, de líderes espirituais que pareciam ser grandes referências se tornando pessoas que começaram a desacreditar na Bíblia, começaram a desacreditar em Deus, começaram a, sei lá, fomentar um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia nem com a palavra de Deus. E aí eu me pergunto, como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a igreja, o Brasil, a igreja de Cristo em 2020 chegou nesse ponto? E eu quero te falar uma coisa, isso é um sintoma gravíssimo de apostasia, é um pecado terrível que vai acontecer nos últimos dias e Jesus nos alertou sobre isso. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar pra você sobre o migué de Satanás. O migué do diabo tem a ver com um engano. O migué aqui na Bahia é um engano, é uma mentira, é uma enrolação. É quando alguém quer enrolar outra pessoa, ele fala desse jeito. Ele começa a enrolar, começa a dizer mentiras, ele quer enganar. Satanás quer fazer isso o tempo inteiro. A gente tem que se lembrar, existe uma batalha que é colossal, desde o início da humanidade, entre nós e Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele era a serpente, a antiga serpente, sabe? Satanás escolheu a serpente para lhe representar, porque a serpente era o animal mais astuto do jardim. Sabe? Talvez não fosse o mais violento. A Bíblia diz em Judas que existem espíritos malignos muito mais violentos que estão presos em cadeias eternas e vão ser soltos só no final dos tempos. Mas Satanás certamente é o mais astuto. Ele tem a capacidade, ele teve a capacidade de enrolar, de enganar os anjos do céu. Engana a humanidade, as gerações. Só que existe uma coisa que é muito perigosa. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 24, que se possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. E cara, essa palavra é pra mim e pra você, porque se você é filho de Deus e filha de Deus, como eu sou, então você tem que entender que você é um alvo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo tá falando aqui aos Tessalonicenses que das coisas do fim, do que vai acontecer nos últimos dias. E ele diz assim: olha, o anticristo ele não vai se revelar antes que venha uma grande apostasia sobre a terra. E raio que é apostasia? Apostasia, meus amigos, é a renúncia da fé, é a negação da fé, é o abandono da fé. Não é simplesmente o desvio da fé, é uma renúncia total. É como se você virasse a casaca, é como se você nascesse corintiano, vivesse por 30 anos corintiano, e aí corintiano de alambrado e aquela paixão enorme, tudo um bando de louco. De repente você aparece num jogo do Corinthians e Palmeiras com a camisa do Palmeiras, na torcida do Palmeiras, cantando o hino do Palmeiras, tudo apaixonado pelo Palmeiras. Isso é apostasia. Alguns vão dizer que isso é pilantragem também, né? Mas isso é apostasia. A Bíblia diz em Judas que existem espíritos malignos que são tão violentos que estão presos em cadeias eternas, que só vão ser liberados nos últimos dias de tão violentos que são. Mas mesmo não sendo o mais violento, Satanás com certeza continua sendo o mais astuto. Tem enganado a humanidade desde o início de tudo e agora ele quer enganar os filhos de Deus. Então como é que eu faço para me blindar desse engano, para não ser enganado nos últimos dias? Para não ser enganado nos últimos dias, você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, uma das coisas que mais Deus deseja que aconteça comigo e com você, é que a gente seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, sabe? Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com algo prático, com uma vida prática diante de Deus. Quando Paulo ele diz aqui que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com falar em si, com salmos, cantar hinos de adoração a Deus, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, ter um coração grato e sujeitar-se um ao outro, ele está falando, olha, ser cheio do Espírito Santo tem a ver com ter uma vida prática de oração, de busca, de entrega e de convívio com a igreja, sabe? Muitas pessoas têm se esfriado, se desanimado, se afastado de Deus porque tem quebrado a sua aliança não só com Deus, mas com a igreja. A Bíblia diz em Joel que ao passo que a apostasia vai tomar conta de muitos corações, também o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. E sabe, essa é a promessa do avivamento dos últimos dias. Se você, meu amigo, minha amiga, quer e deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, engano nenhum vai te tomar.
um dos maiores enganos que nós vivemos e ouvimos nos últimos anos foi que eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Igreja não se faz sozinho. Igreja acontece onde tem 2 ou 3 reunidos. Tem a ver com relacionamento. Então reestabeleça a sua aliança com Deus e a sua aliança com a igreja. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias. E com certeza, nunca a apostasia vai entrar no seu coração. E você ainda vai incendiar o coração de muitas pessoas a serem cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso aí. Tamo junto. Essa foi a nossa pílula vermelha de hoje. Abra sua mente, abra o seu coração e seja cheio do Espírito de Deus. Valeu, um abraço.